Seja muito bem-vindo à terceira parte do Show de Notícias. Daqui a pouco olhamos a jornada desportiva do fim de semana, em especial a Primeira Liga Portuguesa, mas antes ficamos com o Xerife Penas. Xerife Penas falou, está falado. Olá, eu sou o Xerife Penas. Enfermeiro do Exército mata por ciúme. Este caso é um caso complicado por duas ordens de razões. Eu recuso-me a aceitar a justiça que às vezes temos em Portugal. Estou a falar sério. Recuso-me a aceitar a justiça que às vezes temos em Portugal. Pare. Jorge Enes era um enfermeiro das Forças Armadas. Jorge Enes era casado com uma psicóloga. Um casal que tinha tudo para dar certo e deu certo durante muitos anos. Mas Jorge Enes era muito ciumento. Este homem era tremendamente ciumento. As relações entre o casal estavam más. Cada dia que passava, pior ficava. Desavenças, telefonemas com injúrias, SMS a tratarem-se mutuamente do pior e do piorio. Mas o que provavelmente nunca ninguém imaginava é que este caso viesse a ter o desfecho que teve. Jorge Enes, um dia, telefonou para a sua mulher. Esta atendeu a chamada. Estava a almoçar com um diretor do CTT, o Maurício Levi. Maurício Levi, de 67 anos. Mas o que é que esta chamada teve de diferente? A mulher do enfermeiro do Exército esqueceu-se, não desligou o telemóvel. 40 e tal minutos a chamada teve ativa. O telemóvel provavelmente em cima da mesa do restaurante onde estavam a almoçar. E os georgianos ouviam os barulhos. Ouviam os barulhos que, segundo ele, eram beijos que estavam a ser dados. Que, segundo ele, eram beijos que estavam a ser dados. O homem perdeu a cabeça. O homem logo ali disse: eu vou matar este homem. Eu vou matar este homem. Decidiu logo na sua cabeça. O seu subconsciente ficou logo marcado. Eu vou matar este homem. Fez mesmo. E fez mesmo. O Jorge Enes esperou o Levi à saída. Na garagem ainda à saída, já à saída de sua casa. E, para não utilizar nenhum instrumento que fizesse barulho, com uma faca esfaqueou várias facadas. 21 facadas foi quanto o corpo de João Levi recebeu. Facadas com raiva. O Jorge Enes, o assassino, fugiu no próprio carro da vítima. Andou com ele por vários sítios. Foi para a zona de Sintra. Abandonou numa ribanceira dentro do carro. Deitou o carro por uma ribanceira abaixo. E o homem por lá ficou. Se não estava morto, acabou por morrer. Mas agora repare, porque é que eu disse que recuso a aceitar algumas decisões dos nossos tribunais? O homem foi descoberto, a Polícia Judiciária entrou em ação, prendeu o Jorge Enes, levou-o ao tribunal. O juiz de instrução criminal decretou
prisão preventiva. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Mas o problema é que a prisão preventiva esgotou-se. O prazo da prisão preventiva esgotou-se. Veio para a prisão domiciliária. O prazo também se esgotou. O assassino tinha dinheiro. O assassino tinha dinheiro. O assassino teve de dinheiro para pagar um advogado. Recorreu. Está em liberdade, reparem, ele está em liberdade. O primeiro julgamento foi anulado, ele apanhou 18 anos de cadeia. O primeiro julgamento foi anulado. Este assassino que confessou o crime está em liberdade. E sabe há quantos anos é que já está em liberdade? Há 4 anos. Já está em liberdade há 4 anos. Mas agora o que é que nós vamos fazer aos tribunais? Vai haver novo julgamento. Aliás, já houve novo julgamento. Já houve novo julgamento. Falta decretar a sentença. Porque, entretanto, o advogado volta a recorrer. Volta a não concordar com a acusação. Vamos andar nisto mais um tempo. O homem já praticou há um bom par de anos este crime e continua cá fora. E continua cá fora. Dizem alguns técnicos que ele tem instintos assassinos. Mas onde é que nós estamos? Pois é. Esperemos que haja uma decisão definitiva para este caso. Esperemos que haja uma decisão definitiva para este caso. Xerife Penas, neste caso, já falou e está falado. Agora, seu telespectador, vou-vos contar um caso, que é uma série de casos, na realidade, são uma série de casos, em que eu me sinto tremendamente injustiçado. Tremendamente injustiçado. Eu e a esmagadora dos 10 milhões de portugueses. Você já passou, você já pensou, você que está em casa, já pensou neste pormenor? Já pensou num momento de crise, num momento em que todos os políticos apelam aos portugueses para apertarmos o cinto? Alguns até têm a desfaçatez de dizer que nós somos piegas. E então não é que o Xerife Penas descobre que há mais de 400 ex-políticos que estão a usufruir de reformas que se podem considerar milionárias? É verdade! Mais de 400 ex-políticos que estão a usufruir de reformas que se podem considerar milionárias! Repare, esta pessoa que vos fala, e como ele, muitos milhões, cerca de 25%, um quarto do seu ordenado, vai para o IRS e para a Segurança Social. Como é que eu posso admitir que estas pessoas, que eu vou dizer agora aqui o nome de alguns, consigam ter uma reforma para toda a vida? Como é? Olha, Carlos Melancia, 9.150 euros por mês. Ter sido governador de Macau. Álvaro Barreto, 3.000. Mas o que é isto? Dias Loureiro, 2.400. José Coelho, 2.400. Carlos Carvalhas. Sabem quem era o Carlos Carvalhas? Era o secretário-geral do Partido Comunista. Vocês sabem qual é a reforma dele, eternamente? 2.800 euros. Duarte Lima. O homem, sim, aquele que agora está preso. Há vários anos que o homem já recebe 2.200 euros do Estado. Para toda a vida. Mas que é isso? Ferreira do Amaral. É esse o presidente da Lusoponte. Sabe quanto é que ele ganha por mês da reforma do Estado? 3.000 euros. Mas o que é isto? Mas o que é isto? Quem é que não pode estar indignado com isto? Quem é que não pode estar indignado com isto? António Vitorino, a Zita Seabra, sim, aquela que andou do PC para o PSD.
Sim, que é editora. 3.000 euros por mês também, eternamente, vezes 12 meses, eternamente. A Presidente da Assembleia da República já disse, 8.000 euros, formada destes 42 anos. Mas estamos a brincar, Mas vá lá. Houve um político, José Sócrates, que em 2005 acabou com estas benesses, mas só para os vindouros, só para aqueles que chegaram depois de 2005, porque estes todos já lá estavam antes. Estes continuam todos a receber o seu dinheirinho, mais de 400. Portugueses que me estão a ver, sabem quanto é que isto é por ano? 20 milhões! 20 milhões! Mas como é que eu posso aceitar? Como é que eu posso aceitar isto? Como é que eu posso aceitar notícias que dizem PSP de Porto, 100 e tal viaturas, não há dinheiro para as reparar. GNR, jipes sem condições, guardas sem possibilidades de combater o grande crime. Coleta à prova de bala, não há. Mas há 20 milhões por ano para pagar estas pessoas. Como é que eu posso estar contente com isto? Revolta. Mas o Xerife Penas vai continuar a alertar para estas injustiças que se praticam no nosso país. O funcionário público que entrou há 20 anos para a carreira, foram-lhe retirados agora todos esses direitos que eles tinham. Porquê é que também não tiram a estas pessoas? Deviam todos ficar sem essas reformas. Mas Xerife Penas é um defensor do povo. Xerife Penas falou, está falado. Adeus. Xerife Penas falou, está falado. Seguimos agora com a síntese do desporto. O Futebol Porto começou a segunda e decisiva fase da Liga de Handball com um empate na Madeira diante do Madeira Sado. Os tricampeões foram para o intervalo a vencer por 15-13, mas no segundo tempo a turma da casa esteve melhor e conseguiu terminar o jogo com uma igualdade a 24. O madeirense João Ferraz, com 9 golos, foi o melhor marcador do encontro. Resultado pior teve o Benfica, que perdeu em Braga perante o ABC por 22-21. Quem teve razões para sorrir foi o Sporting, que recebeu e venceu o Águas Santas por 30-26. Na segunda jornada, o Futebol Porto recebe o Águas Santas, o Madeira Sado defronta o ABC e há o derby Benfica-Sporting. Armindo Araújo terminou em 7º lugar no Rally do México, naquela que foi a melhor classificação do português no Mundial de Rallys. O piloto da Mini mostrou-se satisfeito e disse estar preparado para o Rally de Portugal que se aproxima. A prova nacional terá lugar entre 28 de março e 1 de abril. O golfista Filipe Lima terminou em 20º lugar no Open da Colômbia, uma competição pontuável para o Challenge Tour. O português terminou com um total de 289 pancadas, 4 acima do par, arrecadando mais de $1.700. Neste show de notícias temos o comentário habitual de Cancela Moura, às segundas-feiras. Cancela Moura, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos falar do fim de semana desportivo, essencialmente da Primeira Liga, que mantém o Futebol Porto como líder, depois da liderança conquistada na última semana na Luz, mas neste fim de semana, Cancela Moura, os Dragões desperdiçaram 2 pontos em casa diante da Académica, algo que não seria muito perspectivável antes do jogo. É verdade, eu julgo que o Futebol Clube Porto tem um passo atrás quando tinha feito um passo à frente a semana passada. Eu julgo até que este resultado retira um bocadinho de brilho à vitória do Futebol Clube Porto na Luz. Eu julgo que, apesar de tudo, é um resultado que corresponde àquilo que se passou em campo. Julgo que o Futebol Clube Porto esteve perfeitamente apático na primeira parte, uma equipa com muitos passos errados, sem um mínimo de ligação entre setores, também uma certa apatia, que é absolutamente incompreensível para quem ganhou a dianteira
neste último Principalmente terço. na primeira parte, o Futebol Clube do Porto entrou Não, eu lento. diria que na primeira parte o Futebol Clube do Porto passou ao lado do jogo. Parece que só houve de facto uma equipa em campo que foi a Académica e, portanto, a saída do Fernando também lesionado, julgo que a meia hora de jogo acabou por condicionar, penso que a estratégia que poderia eventualmente estar montada, mas isso não explica efetivamente a má exibição do Futebol Clube do Porto na primeira parte. Aliás, dir-se-ia com o intervalo, o resultado de facto não era nada escandaloso e justificava perfeitamente a vantagem para a Académica. E, portanto, falou aí nas lesões, na lesão do Fernando, e há também a registrar a lesão do Djalma, que já estava a jogar a lateral direito. Este tem sido um problema recorrente do Futebol Clube do Porto de Vítor Pereira esta época. Tem tido muitas lesões, algumas delas extensas. A que é que se deve isto? Acha que é uma má preparação da equipa? Eu confesso que nesse capítulo, sobretudo quanto à preparação e à parte médica dos atletas, nós somos sempre um bocadinho desconhecedores daquilo que efetivamente possa acontecer. Penso que provavelmente serão algumas coincidências, às vezes estas coisas acontecem, ou quando acontece a primeira não há duas sem três, como às vezes se costuma dizer. Eu penso é que o Futebol Clube do Porto, independentemente desses condicionalismos, tem um plantel com alternativas que lhe dão algumas garantias. Aliás, o Futebol Clube do Porto, dos três grandes, ou dos quatro, se assim quisermos dizer, nesta segunda época de contratações, penso que agora em janeiro foi a que melhor equilibrou o seu plantel. E, portanto, eu julgo que o Futebol Clube do Porto não tem razão de queixa por aí. Por exemplo, neste jogo, foi nítido que depois o Futebol Clube do Porto acordou alguma coisa após o intervalo. Penso que Criou situações de golo. O Vítor Pereira acabou por fazer outra vez uma substituição idêntica à que tinha feito na Luz, fazendo sair o Rolando, que por acaso saiu muito chateado, muito incomodado com a situação. Também por isso. É verdade, e entrou o Kleber, mas penso que nem isso o Futebol Clube resolveu o assunto. O Futebol Clube Porto correu atrás do prejuízo, foi notório. Depois acaba por haver muita ansiedade na obtenção de um golo, etc. E, de facto... Empata de penalti por Hulk. Exatamente, mas eu gostaria de destacar aqui a excelente exibição do Habib, que foi uma muralha na equipa da Académica, acabou por cometer uma grande penalidade, ainda que quase involuntária, mas de facto, que deu aos 90 minutos mais 2 a possibilidade do Hulk empatar o jogo. Foi um mal menor para o Futebol Clube do Porto. Também gostava aqui de dizer que, tal como a semana passada, estas coisas do futebol têm estas contradições. O Vítor Pereira, que deu uma nota positivíssima à equipa de arbitragem na Luz por ter sido favorecido com um golo irregular, veio nesta semana queixar-se da arbitragem por ter perdido 2 pontos. Ainda assim não justificou o resultado com a arbitragem, disse que o Futebol Clube do Porto teria de ser mais forte e não olhar esses erros. É verdade, mas não deixou de dizer que o Futebol Clube do Porto, ou deixou de sublinhar que foi prejudicado, etc. Cá em Portugal, Cancela Moura, já estamos habituados. Pois, eu só estou a dizer perde, isto para fazer salientar como a diferença de opiniões de uma semana para a outra modifica só porque nós somos favorecidos ou prejudicados. Eu penso que o Futebol Clube do Porto tinha tudo para ganhar este jogo e, efetivamente, a Académica acaba por justificar. E fez um grande jogo, a Académica. Tem mérito porque a Académica, já contra o Benfica, fez um grande trabalho defensivo, que foi o que aconteceu, e é natural que o Futebol Clube do Porto, na parte final do jogo, a própria Académica perdeu força e perdeu fulgor, é natural nestas equipas, baixou as linhas e deu a iniciativa de jogo e ofensiva ao Futebol Clube do Porto e provavelmente se o golo pudesse ter surgido mais cedo, 10 ou 15 minutos mais cedo, provavelmente o Futebol Clube do Porto naturalmente teria chegado à vitória. Já o Benfica, Cancela Moura, venceu em Passos de Ferreira, mas com algumas dificuldades. É um plantel sem fulgor de há umas jornadas? É verdade, eu julgo que há alguns jogadores que estão com uma produção muito baixa, por exemplo o Gaetan tem sido o exemplo disso, o Rodrigo também baixou bastantes pontos, mas mesmo assim o jogo já se antevia difícil, embora o Benfica de facto na primeira parte também julgo que foi muito premiável. Aliás, nota-se, e isso é outra quebra na equipa, no coletivo, é a grande falta de segurança, não há grande solidez no bloco defensivo do Benfica, sobretudo porque ontem faltou Garay, que tem sido imprescindível, mas julgo que existe, por exemplo, o Jardel é um jogador que na minha ótica não está ao nível do plantel como o Benfica, é um jogador que está muitos furos abaixo de todos os outros que existem no plantel, e o próprio Emerson, que ontem foi substituído por estar lesionado, acabou por efetivamente também não tem revelado
igualado a consistência que se esperava como lateral esquerdo. Eu penso que o Benfica, ontem foi visível isso, porque foi bastante permeável, que o Benfica nesta época de janeiro poderia ter recrutado 1 ou 2 jogadores que dessem garantias de uma maior solidez defensiva. Eu penso que o que está a faltar no Benfica tem sido isso, a par de ontem não ter tido Aimar, Gaetan estar como está e efetivamente o próprio Rodrigo está nos furos abaixo. Mas eu julgo que o Benfica também é que precisa aqui dar mérito à equipa do Passos Ferreira, que se apresentou muito condicionada no próprio 11 inicial, com várias adaptações. O próprio Henrique Calisto nota-se que já ali um trabalho de fundo do treinador, que é um treinador extremamente experiente, e eu destacava o Melgarejo, que eu acho que foi excepcional. Foi excepcional, aliás, é um jogador cedido pelo Benfica e penso que terá convencido Jesus das qualidades técnicas que revela. Também mais um destaque para o Michel, que foi de facto o autor do golo, mas é sempre um jogador muito falhou outro formado, idêntico, outro lance idêntico. E falhou um golo quase de baliza aberta. Aliás, aqui diga-se também o mérito de Artur, que tem sido, ao contrário do que aconteceu o ano passado com o guarda-redes do Benfica, o Benfica este ano tem no guarda-redes meia equipa, de facto tem evitado situações muito delicadas para o Benfica, e também a experiência do Filipe Anunciação, que julgo que foi muito importante. E que atuou a central neste jogo. Tendo sido adaptado a central, foi muito decisivo em alguns lances, sobretudo defensivos. E, portanto, o Benfica acabou por acordar também na segunda parte, com uma jogada de grande envolvimento ofensivo, e eu julgo que a isso se deve as mudanças ao intervalo que foram operadas por Jorge Jesus, que eu penso que foram cirúrgicas, mas foram interessantes. O Saviola pelo Nelson e o Nolito pelo Gaetan. E eu julgo que o Gaetan, apesar de não ter estado no seu melhor nível, eu julgo que gostaria aqui de destacar mais uma vez o grande trabalho que tem tido o Nelson Oliveira, que para mim era incompreensível que se mantenha tantas vezes fora da equipa inicial, porque ele ainda ontem demonstrou que efetivamente é um jogador que dá muita luta a uma defesa inteira, vem atrás, vem trocar os passos com os médios, vai à frente, fura as defesas, e a sua própria mobilidade acaba por garantir ao Benfica uma qualidade inegável de uma esperança de futebol português, que eu penso que tem uma margem de progressão muito grande pela frente, e portanto eu julgo que seria destacar isso, e o Bruno César, que eu penso que fez um excelente jogo, que culminou depois com um golo magistral de livre. Eu penso que a equipa de Passos Ferreira estaria à espera que fosse Cardoso a fazer a marcação do livre, mas de facto foi enganada por aquela simulação que levou... Passos Ferreira que terminou com 9 homens em campo. É verdade, houve alguns lances polémicos. Eu gostaria de dizer, por exemplo, aquela expulsão, depois de ter visto a repetição, não se teria justificado a expulsão do Ricardo do Passos de Ferreira, mas eu julgo que o jogo, na parte final, o Benfica teve uma tentação muito grande de defender o resultado, incompreensivelmente, diria eu, porque até estaria por cima do jogo, estava a jogar com mais um, e também o próprio Passos de Ferreira, acho que foi um jogo um bocadinho quesilento, porque faltaram as forças ao próprio Passos de Ferreira, que depois de a jogar com 10 já não teve a mobilidade que teve antes, durante todo o jogo, para fazer transições rápidas e pôr o Benfica em situações muito delicadas. Eu diria que o Benfica acabou por ter muita sorte por sair vencedor do jogo em Passos Ferreira. O Benfica, que está em segundo lugar em igualdade pontual com o Sporting de Braga, que voltou a vencer. Foi a 11ª vitória consecutiva da equipa orientada por Leonardo Jardim, que continua a não assumir a candidatura. Eu acho bem, acho que o Leonardo Jardim faz muito bem, até para retirar um bocadinho de pressão sobre a equipa. Mesmo estando a um ponto de Futebol Porto, nesta altura, quando faltam 8 jornadas? Acho que sim, porque até o jogo deste fim de semana revela isto, jogaram contra o último, e apesar de terem ganho por 2-1, diga-se que o segundo gol foi uma oferta que fizeram ao Lima, que se isolou também, gostaria de realçar isso, isolou-se no comando dos melhores marcadores com 17 golos, mas foi uma oferta que efetivamente permitiu que o Braga ganhasse este jogo. E foi contra o último, e houve muitas dificuldades. Eu diria que o golo que foi invalidado ao Bruno Moraes, aos 45 minutos mais 2, nas compensações da primeira parte, se tivesse sido validado, porque foi um golo perfeitamente regular, provavelmente a sentença da partida teria sido naturalmente diferente. E penso que o Braga não assumir a candidatura, pelo menos pelo seu treinador, é muito importante. Este é o 11º jogo a ganhar, mas naturalmente daqui a 2 jornadas vai jogar com o Futebol Clube Porto, há de jogar com o Sporting, com o Benfica.
vai haver Calendário outros muito jogos apertado muito ainda. difíceis e, portanto, eu julgo que é muito inteligente. Para mim, de todas as equipas que estão no topo, é aquela que tem vindo em crescendo, é aquela que tem um futebol mais consistente, mais regular, e isso pode, de facto, conferir ao Pode ser Braga determinante. uma candidatura para que nesta parte final do campeonato possa chegar ao primeiro lugar, dependendo até dos confrontos diretos que possam existir entre as equipas. Mas este jogo revela exatamente que o Braga ainda tem muito caminho para fazer, para eventualmente poder aspirar a ser um verdadeiro candidato ao título. O Sporting de Ricardo Sapinto, Cancela Moura, convenceu diante do Vitória de Guimarães? Quer dizer, vamos esperar para ver. Eu sou pelo menos expectante relativamente a esta exibição. Ela vem na sequência de uma grande exibição do Sporting quanto ao Manchester City. Penso que é capaz de ter moralizado o próprio plantel. O jogo acabou por ser fácil, bastante fácil. Mas terá sido a exibição mais conseguida do Sporting de Sapinto. E eu iria exatamente dizer isso. Foi, de facto, talvez o melhor jogo que na era de Sapinto, e talvez até durante o campeonato não tínhamos visto muitas vezes o Sporting a jogar a este nível, mas na verdade, quer dizer, antevia-se um jogo até com muito maior dificuldade. O Sporting consolidou o lugar, está empatado com o Marítimo no quarto lugar, mas consolidou com 9 pontos de avanço para o Guimarães, e penso que, apesar de tudo, o resultado espelha uma superioridade enorme do Sporting, mas eu penso que o próprio jogo, a forma como o jogo decorreu, terá ajudado a que o resultado se pudesse avolumar. Ao intervalo estava 1-0 e houve até 2 ou 3 ameaças por parte do próprio Vitória de Guimarães. O João Alves esteve muito bem e o próprio Urreta foi sempre um jogador muito inconformado, que poderia ter conferido ao Guimarães o empate e poderia ter permitido provavelmente uma Cancela Moura, em 15 diferente. segundos, acha que o Sporting a jogar assim pode eliminar o Manchester City? Sim, o Manchester City está em baixa, tem 2 derrotas seguidas, uma com o Sporting e outra para o campeonato, já este fim de semana. com o campeonato inglês, e penso que poderá aspirar à passagem à nova eliminatória da Liga. Seria muito Europa. bom para o futebol português. Acho que sim, e para o futebol português, sobretudo para este crescendo que parece reacender o Sporting. Cancela Moura, muito obrigada. Até 2 a 8 dias. Nós seguimos para o último intervalo de hoje. Até já. Até já.